A memória cache é uma memória volátil. Significa que quando você desliga o computador, tudo que está gravado nela já era, some. E é uma memória de alta velocidade também. A velocidade entre o processador e a memória cache é muito mais rápida do que a velocidade do processador com a memória principal. E isto é a principal função da memória cache. Como há muita velocidade de comunicação entre o processador e a memória principal são muito maiores do que o processador e a memória cache, então a memória cache faz esse intermediário. Ela procura fazer o computador trabalhar muito mais rápido, ter as respostas mais rápidas, pegando alguns dados da memória principal e jogando na memória cache para que você tenha o acesso mais rápido às informações. Apesar da memória cache ser uma memória de acesso muito rápido, ela tem uma capacidade de armazenamento muito baixa e tem alto custo também. Aqui na tabela você pode ver um exemplo. Tem uma máquina de 25 MB de memória principal, memória cache apenas 256. Então você vê aqui outra máquina que tem 512 MB e tem apenas 128 kbits de memória cache por UCP, por processador. E aqui outra máquina 512, 128. Toda vez que você busca algo no seu computador, primeiramente o processador vai buscar na memória cache. Se ele não encontrar, ele vai até a memória principal. Se ele encontrar na memória cache, o seu acesso a essas informações vai ser muito mais rápido. E isto é chamado de cache hit. Agora, quando você procura algo no seu PC, acessa algum documento, ele não está na memória cache, o computador vai procurar na memória principal, ele vai achar lá o que precisa e vai transferir alguns blocos para a memória cache, para que o seu próximo acesso seja muito mais rápido. Quando você for acessar novamente esse documento que você procurou, se estiver na memória cache, ele não vai precisar ir para a memória principal. Isso vai te dar uma alta velocidade de acesso. E isso é chamado de princípio da localidade. O princípio da localidade diz que ele consegue pegar algum dado da sua memória principal e referenciá-las na memória cache. Como você deve saber, quando se grava algum dado, por exemplo no HD, gravar um documento, ele não é gravado retinho, assim, tudo o documento está nesse quadradinho, ele é gravado em vários quadradinhos do seu HD em endereços diferentes, não é apenas em um. E o princípio da localidade diz que o processador tem a capacidade de pegar todos esses quadradinhos espalhados no seu HD e referenciá-los ao cache. Por exemplo, o documento está um pouco quadrados. Quadrado 1, quadrado 5, 7, 9. Esses quadrados formam um documento. Aí na memória cache ele coloca lá, para juntar esses documentos aqui, tá 5, 7 e 9. Aí quando você precisar acessar esse documento de novo, ele não vai lá na memória principal e procurar 1, 2, 3, 4. Ele já sabe que está no 5, 7, 9. Ele já busca mais rapidamente e vai ter um acesso muito mais rápido. Esse é o princípio da localidade. A maioria dos processadores de hoje em dia tem múltiplos acessos de memória cache. Cache L1, L2, L3. E o princípio da arquitetura de memória cache com múltiplos níveis é que quanto menor for a memória cache, mais rápido é o acesso aos dados. Só que tem um contraponto nisso também. Se ele é menor, tudo bem, você pode achar o dado que você quer mais rapidamente e ser exibido para você. Só que se for, quanto menor for mais rápido, também cai no outro contraponto, que quer dizer o que? Ele consegue armazenar menos informações. Então, se ele fosse uma memória maior, guardaria mais informações, você poderia ter um acesso mais rápido, ou não. Por quê?
que se o processador procura primeiro na memória cache para depois na memória principal, se o que você está procurando estiver na memória cache, beleza, ele vai acessar, achou, legal. Mas se ele acessar e não achar, ele vai para a memória principal. Depois ele vai pegar o que achou na memória principal, referenciar na memória cache, para que da próxima vez esteja na memória cache e seus dados sejam acessados mais rapidamente. Beleza. Só que se a sua memória cache for muito grande, imagine, ele vai acessar a sua memória cache, vai ter que procurar a memória cache inteirinha, não achou, ele vai entrar na memória principal, procurar lá, na hora que ele achar, ele vai te devolver na memória cache, gravar na memória cache para depois te mostrar o resultado. Então isso aí depende da sorte, vamos dizer assim. Por isso que quanto menor, eles falam, quanto menor a memória cache, mais rápido vai ser o acesso, porque se for uma memória grande, como eu disse, vai levar muito tempo a procurar tudo na memória cache para depois procurar na memória principal. Se for uma memória cache menor, ele vai procurar muito mais rápido na cache. Se achar, beleza, já entrega o resultado logo para você. Se não achar, vai logo para a memória principal, então não perde muito tempo. Então tem que ver isso também. E como eu disse, a memória cache tem L1, L2, L3. L1 geralmente é uma cache bem pequena, capacidade menor, mas com uma alta velocidade. A L2 já tem uma capacidade de armazenar dados muito maior, mas com a velocidade também referente a L1 bem menor. Em computadores que tem L1, L2, L3, o ciclo de procura dos dados, né, são o mesmo que eu falei. O processador procura na L1, depois na L2, depois na L3, depois para a memória principal, joga lá no cache e te mostra o resultado. Também há a memória secundária, que no caso são os HD, os CD-ROMs e todos os dispositivos que você grava e não precisa estar energizado para que as informações não se percam. A memória principal, memória cache, se você desligar o computador, já era. No HD, pendrive, CD, se você gravar e desligar o computador, as informações não serão perdidas. Então ela não é uma memória não volátil. Aqui na figura mostra, quanto maior a velocidade, o custo é maior. Nem a memória cache, a velocidade é muito rápida, só que para produzir ela e ter ela no seu computador, o custo é maior. Enquanto que a velocidade for menor, o armazenamento vai ser maior, só que o custo também vai ser menor. Então, por exemplo, aqui um HD, você vai pagar muito menos em um HD do que numa memória cache que está dentro de um processador. Então, quanto maior a capacidade de armazenamento, menor o custo. Quanto menor a velocidade, menor o custo. Dispositivos de entrada e saída são divididos em duas categorias: as que são usadas como memória secundárias, as que são usadas como interface homem-máquina. As que são usadas como memória secundária são CDs, disquete, que não existe mais, se existe não sei quem usa ainda, e HDs, unidades que você armazena dados. E também há também a interface homem-máquina, que são o teclado, o mouse e a impressora. São alguns exemplos. Barramentos ou bus são dispositivos que te dão a capacidade de fazer a comunicação entre os dispositivos de interface, que é teclado, mouse, e também os acessos a memórias secundárias. E nesse barramento tem as linhas de controle e as linhas de dados, para que essa comunicação ocorra. Que nem aqui está aqui, operação de saída, dados da memória para outros dispositivos. Então vai sair um dado daqui e vai para algum disco. Então o processador se comunica entre a memória entre dois barramentos, que são o controle de linhas e o controle de dados. Aí está aqui o primeiro passo de uma operação de saída, deve iniciar em uma leitura da memória.
principal, que é aqui. As linhas de controle devem então sinalizar uma operação de leitura para a memória principal. Então o processador fala, ó, pela linha de controle vai passar o dado do tipo da ordem. Fala, ó, quero gravar algo que está aí em tal disco. E a linha de dados serão os dados que serão gravados nesse disco. Então a linha de controle seria tipo a ordem, eu vou pegar algo aí na memória, vou gravar no disco, e os dados realmente são os dados que serão gravados. Aí vamos descer aqui. Aqui o segundo passo, os dados já estão sendo lidos para serem gravados. Durante o segundo passo de uma operação de saída, a memória principal deve acessar o dado. Então aqui já está sendo acessados os dados para serem gravados no disco. Aqui está escrito observação, sombreamento do lado direito significa que o dispositivo está numa operação de leitura. Está lendo a memória para que tudo seja gravado depois. Lado esquerdo está numa operação de escrita, está sendo escrito alguma coisa. Aí o terceiro passo vai pegar o que está na memória e gravar no caso aqui é um HD, disco. A memória transfere o dado usando as linhas de dados, e sinaliza o dispositivo de entrada e saída que os dados estão disponíveis, usando para isso a linha de controle. Então as linhas de dados jogarão o que quer ser escrito aqui no disco, e a linha de controle vai dizer ao disco e ao processador que estão prontos para serem gravados. Então começa a enviar os dados, e aqui a informação de que pode ser gravada já. Vamos ver agora o barramento escrita de um dado da memória. Primeiro fizemos o processador pegar algo que estava aqui na memória e ser gravado no disco. Agora o que está no disco vai ser gravado na memória. Aqui a operação escrita de um dado na memória. As linhas de controle indicam uma requisição de escrita feita à memória, ao mesmo tempo que as linhas de dados contêm o endereço da escrita. Então o processador fala para a memória, algo vai sair do disco que vai ser escrito na memória. Então está escrito aqui, ó, as linhas de controle indicam uma requisição de escrita feita à memória. A linha de controle, que é o barramento aqui de linha de controle, fala para a memória, ó, algo vai ser gravado aí, ao mesmo tempo que a linha de dados contém o endereço da escrita. Ó. A linha de dados sabe o que vai ser gravado aqui, então ele tem o endereço do disco que vai ser gravado na memória. O processador manda essas informações para a memória. Aí a operação de entrada que vai ser gravada. A memória está pronta e sinaliza para o dispositivo, que então transfere os dados. A memória fala, pode mandar que estou pronto. A memória vai armazenar os dados à medida que os recebe. Então, os dados estão sendo enviados do disco para a memória. O dispositivo não precisa esperar o armazenamento de se complete. A memória está pronta para ser gravados os dados, então a linha de controle manda informação para o disco falando que pode ser enviado já os dados. Aí os dados começam a ser enviados pelo barramento de dados, que é a linha de dados. O dispositivo não precisa esperar que o armazenamento se complete. Então, enquanto ele está fazendo isso, ele pode também estar executando outras atividades. Ele não precisa estar esperando que todos os dados sejam lidos aqui, transferidos para a memória, e não pode fazer outra operação. Ele pode estar executando qualquer outra operação também. Assim como a memória também. Não precisa esperar que todos os dados sejam gravados e não possa realizar outra tarefa. Então essas figuras que eu peguei, estou olhando aqui no site da facap.br, faculdade, né? Que slides que eu mostrei estão no site da facap.br. É uma faculdade, não sei o que significa facap, sei que o P de Petrolina, pelo que eu vi aqui. Isso é em Pernambuco, deve ser em Pernambuco. Então o endereço completo é esse aqui, para chegar nos slides. Aqui está falando sobre barramentos. Se quiser ver todos os slides, dá uma acessada aí. Existem 3 tipos de barramento: barramento processador memória,
barramento processador, memória e dispositivos de saídas, e o barramento de backplane. Os barramentos de processador e memória são curtos, né, e geralmente de alta velocidade, para que os dados sejam trafegados mais rapidamente. E os barramentos de processador, memória e dispositivos de saída são maiores. Como você pode ver aqui, tem um adaptador. É necessário isso para que a comunicação entre os dispositivos de saída e o processador trabalhem na mesma velocidade. Então esse adaptador aqui diz, né, o dispositivo diz, né, por a CPU para trabalhar em determinada velocidade com esse dispositivo de saída. E, por exemplo, que é um disco, trabalha numa velocidade diferente do que uma fita magnética, ou um CD. Então há necessidade desse adaptador para que esse tráfego ocorra na velocidade compatível a esses dispositivos. Existe ainda o barramento de backplane, que visa diminuir os adaptadores entre o dispositivo de CPU e memória principal. Pode ver que aqui tinha dois barramentos ligados entre a CPU e a memória, e aqui só tem um. Ele coloca um adaptador apenas para que seja distribuído para as outras funcionalidades aqui. Isso faz com que a comunicação fique muito mais rápida entre o processador e a memória. Basicamente ele pegou esse quadradinho aqui no meio, que tem esses dois fios, juntou em um adaptador, passa as informações para os outros dois adaptadores. Isso faz com que a comunicação entre memória e CPU fique muito mais rápida. Cada fabricante faz esse barramento entre memória principal e processador ao seu estilo, enquanto que o barramento de comunicação externa já é padrão. Você pode pegar seu mouse, você pode pegar seu teclado, mouse e conectar em qualquer computador que vai funcionar. Agora, dentro dele, na placa mãe, o barramento entre CPU e memória principal, cada um trabalha de um jeito diferente, depende do fabricante e a arquitetura que ele escolheu. Pipeline é uma técnica que o processador usa para executar várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, você ligou o computador, tem aqui unidade de busca da instrução, começa com essa, aí quando ele está realizando essa, ele já está buscando outra. Aqui no caso ele está utilizando 4 linhas, né? Ele está utilizando 4 estágios de trabalho. Então, conforme vai executando as tarefas, vai preenchendo esse quadro até que estão utilizando as 4 linhas de tarefas ao mesmo tempo. Quando o processador está executando essa tarefa, também está executando as outras juntamente com ela. Então essa é a técnica que faz que o processador trabalhe com mais de uma tarefa apenas. Aqui no caso está trabalhando com 4 ao mesmo tempo. Aquele exemplo lá que eu mostrei daqui, que ele pegava, falava para o contador verificar quantas tarefas tinha para ser executada, ele pegava, falava para o registrador acumular a tarefa, depois falar para a unidade lógica executar a tarefa, o registrador acumulador registrava o resultado da tarefa. Então imagine essa execução sendo feitas em blocos, mas cada um executando um pedaço. Aqui cada um está fazendo uma função, mas está esperando um terminar para ser executada a outra. Ele pegaria toda essa tarefa e dividiria em 4 para que as 4 tarefas fossem executadas ao mesmo tempo. Todo processador entende apenas linguagem de máquina, mas cada fabricante insere nessa linguagem de máquina o que o seu processador vai entender. Então tem alguns que trabalham com várias instruções e tem alguns que trabalham com poucas instruções. Depende do que o fabricante que produziu esse processador tenha embutido nele. E com isso tem duas arquiteturas, o RISC e CISC. O RISC trabalha com poucas instruções de máquina, que é a linguagem de máquina, mas com isso faz com que ela seja mais rápida. E sendo assim, o hardware
trabalha diretamente com o processador, sem passar pela memória principal da arquitetura RISC. Então você coloca um hardware, o processador não vai procurar na memória principal alguma instrução. Os dois trabalham ali junto ali para configurar alguma coisa já estão entre eles só. A memória principal fica fora. Com isso a comunicação fica muito mais rápida. Então a arquitetura RISC, dentro do processador já tem tipo alguns programas lá que pré-programáveis dentro dela. Então quando acontece algo no PC, ela não busca na memória principal as instruções, ela já sabe o que tem que ser feito. Então isso faz com que o computador fique muito mais rápido na sua execução das tarefas. E a arquitetura CISC já é o contrário da RISC. Já tem programas mais complexos e não são executados diretamente dentro do processador. Ela precisa de algo mais, a instrução da memória principal, para que seja executada a tarefa. E aqui tem um quadro comparando entre as duas arquiteturas. A RISC tem poucas instruções, a arquitetura CISC precisa de muitas instruções para ser executado. É o que eu disse lá, que o processador RISC tem alguns programas já pré-programados dentro dele, poucas instruções, ele consegue executar algumas tarefas sem precisar buscar a memória principal. A arquitetura CISC já tem programas mais complexos, então precisa de buscar a memória principal para ser executada alguma tarefa. Instruções são executadas pelo hardware, então diretamente o hardware executa a instrução, no caso do processador. Instruções são executadas por microcódigo, precisa de algum programinha a mais para que essa tarefa seja executada. É o que é mostrado aqui na figura ao lado. Tem os circuitos eletrônicos, que é o PC aí, que é o hardware. Precisa de um programinha, uma microprogramação na arquitetura CISC, na RISC não precisa, para que chegue até o processador, que é a linguagem de máquina. Então, aqui, por isso que aqui está em CISC, execução executada por microcódigo. Toda tarefa que a arquitetura CISC precisa ser executada em linguagem de máquina vai ter um microcódigo a ser executado. Instruções com formato fixo, que já vem pré-programado na arquitetura RISC. Instruções com diversos formatos, que você pode fazer muito mais coisas para que tal tarefa seja executada, por isso tem a microprogramação. Instruções utilizam poucos ciclos de máquina, como a coisa que já é mais fixa, então é mais rápido de ser executada. Aqui instruções utilizam múltiplos ciclos de máquina, então como aqui é mais complexo, as tarefas exigem mais tempo a ser executada. Instruções com pouco modos de endereçamento. Endereçamento quer dizer lá o endereçamento da memória, não precisa usar a memória, então se precisar vai ser muito pouco. E aqui, como precisa da memória principal para ser executada a microprogramação, então vai precisar de diversos endereçamentos de memória, mesmo sendo cache ou principal. Arquitetura com muitos registradores, como não usa muito memória principal, então vai ter que ter muitos registradores dentro do processador, que no caso seria tipo a memória dentro dele, né? Então vai ter que ter vários registradores para trabalhar esse programinha dentro do processador. Em arquitetura poucos registradores, como usa mais a memória principal para executar os programas, a microprogramação utiliza a memória principal para ser executada. Então registradores não precisa existir muitos registradores dentro do processador que utiliza a arquitetura CISC. Aqui a arquitetura pipeline, que é utilizada, utiliza mais a pipeline, que é aqui que eu mostrei no slide anterior, executa várias tarefas ao mesmo tempo, que é mais fácil de utilizar ela aqui, porque já tem instruções de formato fixo, então fica mais fácil executar várias instruções ao mesmo tempo. Enquanto que aqui na arquitetura CISC
como utiliza códigos mais complexos, às vezes não dá para se executar 4 operações ao mesmo tempo, no caso, porque uma vai interferir na outra, ou uma precisa da outra para ser executada. Então, na arquitetura CISC, como tem a microprogramação envolvida, fica muito mais difícil usar a técnica pipeline, que às vezes uma execução que está sendo realizada no momento precisa que a outra termine para que seja uma outra executada. Então é difícil ter os 4 linhas aqui no caso preenchida, diferente aqui na RISC é mais fácil, que já são programas de formato fixo, que a execução são feitas muito mais rápidas, fica mais fácil trabalhar em pipeline. Então é isso, falou!